Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 9 de dezembro. O Ibovespa apresentou forte alta de 3,75%, ou seja, o Ibov conseguiu desmontar o candle responsável pela formação do pivô de baixa, comentado no último pregão e já comentado inclusive que estava mais esticado para baixo. Não tinha uma expectativa de ter um movimento tão forte assim para cima, mas que bom que ele aconteceu, um movimento bastante forte para cima, respeitando aquela região já comentada, um segundo patamar que eu vejo como a mais relevante de resistência na faixa dos 46.200 pontos, para o Ibovespa desmontar a tendência de baixa, ou seja, entrar numa tendência indefinida no gráfico diário, precisa romper esse topo aqui na casa dos 47.142 pontos. Ou seja, de maneira geral, na média, ou seja, pegando o Ibov como uma média, que é isso que ele representa de vários ativos, essa movimentação para baixo que vai vindo aqui no gráfico 60 minutos, não ganhando muita força, tende a apresentar nova oportunidade na ponta compradora em alguns ativos aí nos próximos pregões. No mini índice, dia também forte para cima, batendo num patamar de resistência ali por volta dos 46.340 a 46.400 pontos. Acima disso, o próximo patamar mais relevante que eu identifico é na faixa dos 47.000 a 47.100 pontos. Para o próximo pregão, dentro do que eu falei no Ibovespa, esse movimento aqui, depois desse forte movimento de alta, que quebra os topos descendentes aqui no mini índice, essa movimentação para baixo, o meu maior interesse seria monitorar para a ponta compradora. Ficaria mais interessante ficar monitorando para a ponta compradora. Quanto maior for o recuo aqui no tempo e sem ganhar muita força para baixo, mais interessante fica para buscar essa compra aqui, tentando pegar um movimento que pode levar o mini índice para casa dos 47.000 pontos. No dólar desmontou aqui o movimento de subida, que já vinha apresentando um movimento, sendo um movimento mais fraco. A minha expectativa é que tivesse ainda mais um pregão, ou seja, mesmo que fosse um pregão aqui lateral, mas que não perdesse de imediato essa região. O primeiro passo que o dólar deu para essa sinalização contrária foi esse forte gap de baixa, voltando aqui no G60, como vocês podem ver aqui no vídeo, voltando para baixo de um nível de suporte no G60, na antiga resistência, seja do fundo anterior como também dos dois topos anteriores. Então já foi um sinal negativo. Depois disso não conseguiu nem superar a máxima da hora seguinte, ou seja, não conseguiu gerar nenhuma sinalização de alta o dólar e, consequentemente, afundou, perdeu as mínimas anteriores, principalmente aqui dos 3 últimos pregões, ficando também perdendo a mínima da semana passada. Então nesse momento o dólar está mais alinhado para baixo, junto com o gráfico mensal também apontando para baixo, o gráfico semanal agora perdendo a mínima da semana anterior. Logo, depois desse candle, se o dólar perder a mínima de hoje, que é 3.740, a maior probabilidade é que a gente venha ver o dólar perder essa região de fundo anterior, na casa aí dos 3.698 pontos. Operacionalmente, ficaria mais para monitorar aqui um movimento de subida do dólar, por exemplo, mais uma hora de pregão pelo menos aqui para cima, e aí que não ganhe muita força logicamente para cima, buscando a operação na ponta vendedora. Desmonta essa operação na ponta vendedora se conseguir superar a máxima do de hoje. Na sequência, para comentar aqui PetroR4, Petro apresentou forte alta de 7,29%, fechando aí nos R$ 7,65, conseguindo então fechar acima daquela resistência que eu via como um ponto mais importante para Petro, na faixa 7,52 a 7,58, então ponto positivo. A possibilidade de também anular uma tendência de baixa na Petro. Para que isso aconteça, precisa voltar para cima daquela região que é pesada em termos de resistência, na faixa dos R$ 8,00 até uma região aqui de 8,18, essa máxima que é R$ 8,17, a gente já falou isso pelo gráfico semanal na PetroR4. Então está dentro de um movimento forte de subida, fica mais para day trade na ponta compradora, desde que gere alguma sinalização de alta ali, de um movimento aí de correção no gráfico de 60 minutos. Então, ou seja, abre, por exemplo, caindo e depois supera a máxima da primeira hora de pregão ou da segunda hora de pregão, seria uma das possibilidades de se buscar alguma compra um pouco mais para day trade em cima da PetroR4. Na Vale 5, tivemos aqui um dia de alta de 3,54%, dentro do que a gente tinha comentado na última videoanálise, fechou um gap de exaustão, aumentando a chance até de ter um movimento maior de repique, confirma esse movimento maior de repique se conseguir superar a máxima de hoje, R$ 9,89, visto que pelo gráfico de 60 minutos montaria um pivô de alta, ou seja, reverteria a tendência de baixa
do G60 para uma tendência de alta. Então, esse movimento mais forte para cima já foi um indício de que isso pode acontecer. Então, vamos ver se a Vale consegue fazer isso a partir do próximo pregão. A superação dos 9,69 seria uma chance de arriscar alguma compra nessa ação, a máxima dessa última hora de pregão, trabalhando com stop curto aqui abaixo dos 9,54, pensando um pouco mais numa compra de day trade. BVMF3 ativo conseguiu gerar um movimento bem forte no dia, alta de 5,55%, e com isso se sustentou acima da região de suporte ali no gráfico diário. É importante ressaltar que tinha um patamar na realidade um patamar importante de resistência, na região aqui dos R$11, por volta dos R$11,80, fechou bem acima. Então, para o próximo pregão, se recuar a partir desse ponto por volta dos 11,80 até esse topo em 11,72 no próximo pregão, eu ficaria mais atento para se buscar alguma compra ou no próximo ou nos próximos pregões. Ficaria mais atento para buscar uma compra a favor num próximo movimento de subida que ela venha gerar aqui a BVMF3. BBSE3, algo semelhante, só que a BBSE3 conseguiu até gerar um pivô de alta dentro de um grande movimento de baixo, já é uma sinalização positiva, mas trouxe o ativo de volta para um patamar mais pesado de resistência, o que traz uma chance de acontecer algum tipo de correção, e aqui nesse caso seria mais interessante a correção testando uma região em torno de R$28, uma região aqui de suporte na faixa dos R$28 até R$27,80, também seria um patamar para se ficar atento, tentando pegar alguma continuidade desse início de movimento de subida, desse pivô de alta que ela montou aqui no pregão de hoje. Lame 4, cheguei a recomendar a compra na Lame 4 no pregão de hoje, se superasse aqui os R$18,70, porque a máxima da primeira hora de pregão já tinha superado a máxima do dia anterior, 18,69, então optei por comprar só se superasse a máxima da primeira hora de pregão. Essa compra foi executada 18,71 com stop em 18,31, risco de 2,14% e objetivo na faixa dos R$19,51. Essa operação já trabalhando com stop, reposicionamento do stop na faixa dos 18,41, que é abaixo da mínima, 1 centavo abaixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, depois que ela fez isso aqui, deu essa congestionada e rompe aqui para cima com esse candle, o caminho mais provável seria romper essa máxima de hoje, 19,19. Não deveria mais voltar para baixo dessa mínima, R$18,42. Então vamos ver se ela consegue fazer isso a partir do próximo pregão. E a CETIP 3, que a gente está posicionado ainda na ponta compradora, fechou na máxima do dia, R$39,29, já possibilitando a chance de trabalhar com stop aqui automático na faixa dos R$38,06. Não deveria mais, eu vou voltar até na Lame 4. Na Lame 4 eu falo de um patamar de ponto de referência, que é uma região aqui por volta, olhando para a mínima aqui, por volta dos R$18,62, 2,63, 2,62. Ou seja, é um patamar de referência que não deveria mais voltar para baixo. Se a gente olhar para o gráfico diário, essa região em torno de 18,63, é essa região aqui de topo anterior, que também funcionou ali, ficou meio patinando aqui nessa região. Aqui, enfim, é um patamar que é interessante para a operação, que ela continue trabalhando acima desse patamar. E na CETIP 3 é algo semelhante. Na CETIP 3, reposicionamento do stop abaixo da mínima do pregão de hoje, e o ponto de referência que eu citei é a faixa dos R$38,40. É essa região aqui, ó. A gente olhar, é uma região que ela testou nos dois últimos pregões, deixou sombra inferior e conseguiu ir para cima, ou seja, é um patamar que funciona como suporte. Se olhar ali para o G60, fica ainda mais claro o pregão de hoje. Veio lá embaixo, montou esse candle aqui, conseguiu se sustentar acima e depois veio aqui para cima. Então, o caminho mais provável desse papel seria romper essa máxima histórica do ativo na faixa de 39,34, caminhando aí para a casa dos R$40. Nosso objetivo está um pouco mais acima do valor atual. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.